Aí ela estava na entrada da porta e rigindo os dentes para o meu lado, regalhado, né? O aspecto daquela mulher era totalmente possessa do demônio. E como eu estava iniciando, as minhas pernas bateram uma na outra. Eu pensei assim, eu corro agora, eu vou deixar, o que eu vou fazer? Ali estava travado, uma batalha espiritual. Olá, tudo bem? Hermano aqui. Muito bem-vindo a este canal. Hoje eu tenho um convidado super especial, ele que é meu amigo, eu aprendi a admirar bastante. Hoje ele é pastor, né? Ele vai contar um pouco sobre a história dele. E como nós estamos reiniciando aqui neste canal com esse formato de podcast, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui, tá bom? Compartilhar esse conteúdo com seus amigos. E se você curtir, né, esse formato, a gente vai trazer mais convidados aqui para trazer, né, a experiência de vida deles e contar para você como que Deus faz na vida de um homem. Eu já vou deixar ele se apresentar aqui. A paz do Senhor. Paz do Senhor. É pastor Hermano, né? O pastor George, aqui nós estamos juntos aí, graças a Deus. É uma honra estar aqui nesse canal, né? Falando do amor de Deus, das experiências que Deus tem feito e está fazendo, né? E como o pastor Hermano falou, né? Nós temos uma trajetória, uma caminhada aí e aprendemos, né, pastor? Sim. Aprendendo dia a dia após dia o que Deus está fazendo. Então, eu sempre tenho visto, né? E visto as bênçãos do pastor Hermano, as pregações, as ministrações, e fui convidado, né, para estar aqui nesse canal aqui junto, né? Canal de bênção, canal de renovo, pessoas têm sido edificadas, né? Então, verdadeiramente, a gente vê o que Deus faz e que vai fazer, né, pastor? Então, já começando, né, esse episódio maravilhoso, eu tô com muita alegria, eu tô assim, fervendo aqui no meu coração de alegria, porque eu sempre quis trazer esse tipo de conteúdo aqui com pessoas do seu tipo, né? O tipo de conteúdo espiritual com pessoas espirituais. Eu já conheço um pouco a sua trajetória, né? Você já contou para mim um pouco a sua experiência, mas eu quero que você fale agora para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Quem é, né, o George? Hoje eu te chamo de pastor George pelo respeito, né? Que Deus tem colocado. Você conhece há um bom tempo, né, pastor? Nós nos conhecemos há um bom tempo, né? Mas para que as pessoas entendam como começou, assim, qual é a sua trajetória, né, desde a sua infância, sei lá, se quiser falar também do nascimento, mãe, pai, até você encontrar Jesus. Eu sei que tem muita história boa por aí, muita experiência, eu quero que você compartilhe e não deixe faltar nada, não nos esconda nada, conte tudo. Amém, glória a Deus, né? A minha infância, pastor, eu comecei do início, assim, jovem de tudo, né? Ali com os meus 10 anos, 12 anos mais ou menos, e eu sempre tive desejo, vontade, né, de ir para a igreja, só que a gente na juventude, né, naquele fervor do coração, a gente gostava de curtir as baladas da noite, né? Eu gostava de rap, eu gostava de funk, eu gostava dessa Michael Jackson, né? Isso aí eu já não sabia. Não tinha falado isso aí, né? Então, eu era aplaudido, né? Eu achava que era um homem, assim, que era meio poderoso, né? Porque as pessoas paravam para me aplaudir no meio do centro ali. Eu gostava de dançar Michael Jackson, gostava de dançar forró, que lá no Pernambuco, né? Como alguns já sabem, eu sou de lá de Pernambuco, pouco gosto, né, pastor irmão? Peraí, alguns já sabem, alguns amigos aqui, mas há muitos que estão nos acompanhando. Nosso canal, ele vai pro Brasil todo, né? Nós temos aqui uma audiência fiel. E então, de onde é o George? Eu sou pernambucano. 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 Tem as quadrilhas lá, né? Que eu gostava também de dançar, né? Era uma coisa assim que está no sangue do nordestino, né? Mas essa história de Michael Jackson, essa aí pra mim foi nova, hein? Mas você dançava onde? No centro da cidade? Era calçadão, igual aqui em Londrina? Nos clubes, né? Onde tinha danças, essas coisas. A gente ia lá dançar, né? E eu era muito fã, né, de Michael Jackson. Eu colocava ali ele na minha cabeça, você achava que eu era capaz e conseguia dançar também, né? As pessoas pediam direto para dançar Michael Jackson, né? E eu pegava os passos, fazia aquele movimento que ele tinha, né? Uau. Então, era uma coisa que o povo gostava muito, pastor. Eu ficava assim, sabe, meio orgulhoso de mim mesmo pela atitude que eu tomava, né? Só que
na minha trajetória, eu comecei a sentir o chamado de Deus no meu coração, né? Eu senti que Deus tem um propósito na minha vida e aquele lugar não era o meu lugar. Mesmo sendo aplaudido, as pessoas me honrando, tudo ali, eu sabia que Deus estava falando para mim, que ali dentro daquele lugar não era o meu chamado. E que época da sua vida? Era adolescência? Na adolescência. Na adolescência, você tinha quantos anos? Aí eu estava ali com uns 12 anos, para 13 anos, eu já estava no meio deles ali, né? Então era um Michael Jackson nordestino? Nordestino. Oxente! Gostava, E na sua área lá, na sua terra, é Oxente ou Oxi? Oxente. 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 Ah, tá. Porque tem algumas regiões que falam Oxi. Então, aí era um Michael Jackson meio misturado com o pernambucano, né? Que legal. Então, aí era uma coisa que até a minha família gostava, né? Meu sobrinho gostava que eu dançava. Vai tio, dança aí que eu quero ver e tal. E ficava fazendo aquelas danças dele ali, forró e outras músicas, mas tudo ali. Eu era envolvido ali nas danças. Só que nessa caminhada também, eu tinha primo ali que participava, né? Dessa noitada, dessas coisas tudo ali. E infelizmente até perdi um primo meu que gostava, né? Não sei se... ali eu pude sentir uma dor muito grande, né? Que daí ele se envolveu com coisa errada, tudo mais. Então, ali já foi o começo do despertamento na minha vida, né? Uhum. Que daí eu pude observar que a trajetória já estava... algo já estava premeditado, né? Sim. Então, ali na vida dele. Ele começou a se envolver com coisa errada, né? Então, eu perdi o meu primo muito novo, né? Envolvido com droga. E uma certa feita eu passei com 2 irmãos que estavam trabalhando de pedreiro, né? E verdadeiramente eles começaram a falar do amor de Deus para mim, pastor. E começaram a falar, explicar do amor de Deus. E eu fiquei pensando assim, mas... na minha cabeça, eu dizia assim, eu sou muito novo ainda, né? Eu tenho muito que aprender ainda tem muita coisa para curtir. Só que ali já foi o começo de tudo. Porque daí, naquele momento, eu não queria aceitar Jesus. Mas aí, algo mais profundo ainda falou no meu interior. Aí tem um jovem que morava perto de casa lá, e eu falei para ele, olha, eu vou te levar para você, eu mesmo sendo evangélico, eu comecei a evangelizar para o jovem, amigo meu. Olha, vamos te levar lá, que tem 2 irmãos lá você quer aceitar Jesus, você vai aceitar Jesus, e eu sei ser evangélico. Como então assim? Foi minha história ali. Você nem era ainda nada, não tinha... Nada, né? nada. Era aquela história, o Xuxo ajudando uma lavada, né? Então. Aí eu disse, se vai fazer a diferença, vamos fazer a diferença. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto, legal. Né? Só que daí eu levei ele, aí os 2 pedreiros, ele pregou para ele, orou por ele, ele aceitou Jesus e eu continuei. Aí eu fiz, eu vou para a igreja, mas eu não vou ser evangélico. Estava dominando algo dentro do meu coração, porque a gente, como é jovem de tudo, gostava muito de fliperama, videogame, né? Eu não sei se o pastor gostava no começo disso aí. Eu era muito vicioso. Eu não jogava porque eu era mais pobre que você. Na minha casa não tinha disso. Mas eu era pobre também, eu vendia picolé. Então, assim, vendia amendoim, não tinha condições. Teria aquelas moedinhas, pastor, eu chegava lá, eu ia lá, jogava lá no salão que tinha, fliperama era o quê? 10, 20 centavos, entendeu? Mas só que todo o dinheiro que eu pegava, que é das vendas de picolé, e pastel, amendoim, eu ia lá jogar videogame. Então, assim, era muito baratinho. Só que a minha mãe ia me pegar lá pelo pé da orelha, né? E me conta um pouco da sua mãe, então. Beleza, você tinha quantos anos nessa época? Nessa época aí já dá 13 a 14 anos, né? Tá, então aí a sua mãe, me conta um pouco de sua mãe. Sua mãe era cristã já nessa época? Como que é? Você nasceu não nasci no berço evangélico. Nasceu onde tinha cristão? Era cristão, mas era católico? Ou não? Ou não tinha religião? Não era católico, não seguia nenhuma religião, né? Só que a minha avó era evangélica, né? Sim. Na verdade, a minha avó era evangélica, ela morava perto de mim. E a minha mãe, quando eu vendia, na minha infância, na juventude e tudo, eu vendia pastel, amendoim, né? Então eu tinha o trocado que eu pegava, eu ia curtir um pouco, jogar fliperama,
né? Videogame era aquilo que estava plantado no meu coração. Só que era viciante, né? Aquilo ali me chamava direto para fazer. Era coisa meio como espiritual, né? E aí você conhecia amigo seu, você convidou um amigo seu, falava, bom, e se eu levar ele... Aí eu levei ele, voltando ao assunto dele, ele aceitou Jesus, né? Ele foi lá comigo, aceitou Jesus, e eu fui para a igreja, né? Aí eu fui na Assembleia de Deus, e só que não me converti. Eu fui ali, seguindo, ver se aí se eu me adequava, ficava me adequado naquele lugar, na igreja ali. Só que eu não ia para aquele lugar. Chegava lá na igreja, né? E como eu não era convertido, não tenho uma mente pura, e o que é que eu fazia? Eu pedia dinheiro para os irmãos, né? E eu dizia, irmão, me dá aí um dinheiro que eu vou dar de oferta. Só que o dinheiro que eu ia dar, pra pegar de oferta era para jogar videogame. Jogava as costas, olha que sacanagem. Olha só, esse é o espertinho, né? Era espertinho, né? Bem malandro, né? Então eu, tipo assim, eu ficava que todas as vezes eu não ficava só para um irmão ali, não ia só naquele irmão. Sempre eu virava e dava uma oportunidade de fazer um jeito de pegar dinheiro, né? Alguém eu tenho que pegar. Então os irmãos me davam ali uns trocados e eu ia jogar videogame. Então eu estava escravizado pelo jogo, né? Então, todavia... E aí, só que daí, no decorrer do tempo, eu aceitei Jesus. Passei um ano no Evangelho, né? Me conta então como é que foi essa sua transição entre um jovem, adolescente... que gostava da baladinha, Michael Jacksonzinho do Nordeste, e aí alguém te evangelizou ou você viu a igreja? Você disse que alguém te falou de Jesus, né? Como eu falei, desses 2 irmãos que moravam perto de casa, ele me evangelizou. Uhum. Só que já ficou plantado no meu coração a palavra, né? Só que daí eu não quis nada. Mas ali ficou plantado no meu coração. E eu me converti um certo momento ali de seguir a igreja, eu fui, só que lá dentro ainda eu fiquei meio travado, não tomei uma decisão, entendeu? Então, automaticamente eu não queria ficar firme ali na igreja, eu não queria ficar. Aí eu me desviei, de um ano eu me desviei de volta. E aí eu voltei aí pro mundo, né? E não queria ficar na igreja. E como é que foi essa sua conversão? Você foi porque... alguém disse pra você que Jesus era importante e tal, você foi, mas você chegou a fazer a confissão de fé? Dizer assim, aquele que quer a Cristo e tal. Chegou lá na você igreja. chegou lá, eu quero aceitar Jesus, né? Na verdade, é Jesus que aceita a gente, né? A gente não aceita Jesus, mas aí você foi lá e, beleza, era um pastor. Quem é que estava pregando naquele dia? Era um pastor da igreja, né? E aí ele falou, você quer aceitar Jesus? E naquele momento ali, pastor, eu disse, eu quero. Só que e ele estava até, ia dar Bíblia para que fosse o primeiro. Só que aí eu estava travado, né? Eu fiquei meio travado consigo. Algo estava tentando me travar para que eu não fosse lá na frente. Como assim algo, assim, você... Porque, na verdade, é importante a gente... nós estamos conversando aqui, né? São 2 crentes fervorosos, então, né? Cheio da unção. Mas tem pessoas que, às vezes, tá nos ouvindo e que não tem... às vezes, não tá entendendo isso. Mas como assim travado? Você sentia... É uma trava emocional ou você sentia que tinha algo espiritual que, de alguma maneira, não queria que você fosse? Você consegue ter essa percepção de como foi esse travamento? O que é isso? Eu me sentia travado. Eu, como, assim, leigo de tudo, né, acredito que pode ser algo espiritual, né? Porque estava tentando me abarrar, estava tentando não que eu fosse lá na frente, eu queria que não era força física, né? Porque eu estava bem ali, eu estava tudo ali. Só que eu acredito que seja algo espiritual, que não estava deixando eu me chegar lá na frente. Mas, com outras idas que eu estava indo, eu comecei a chegar lá na frente. Eu aceitei Jesus como Salvador. E daquele momento... eu pude ver algo extraordinário. E aí, na minha trajetória da minha caminhada, pastor, eu comecei, a minha mãe, alguns da minha família, né, principalmente a minha mãe, não aceitava. Falava assim, como é que é? Eu nunca vi crente que come carne e farinha ir para o céu. Mas como assim, um crente não pode comer carne e farinha? Então, não, mas na cabeça dela fala assim, eu não acredito que
na inocência dela, Sim, pelo jeito dela, ela diz assim, ó, eu não acredito que esse povo que está aqui, que come carne e farinha, né, no linguajar nordestino, Sim. vai chegar um dia de encontrar com Jesus, que vai aceitar ser salvo, né? Só que era a mentalidade dela, né? A gente tem que entender que as pessoas que muitas vezes não conhecem bem a palavra de Deus, não conhecem Cristo, né? Vai ter várias interpretações. Então foi que ela falou. Só que eu não levava isso para o meu coração, porque eu sabia que ela não tinha conhecimento pleno, né? Para falar para mim e dizer. Então eu só tinha um intuito, pastor, de falar do amor de Deus para ela, né? E em um certo momento eu acredito que ela ia chegar na igreja como ela chegou. Você começou a evangelizar, foi você que teve a vontade de evangelizá-la ou foi ela que viu você? O meu testemunho, né? O seu testemunho. Então você consegue contar pra gente como é que foi essa questão entre você que se converter, a sua mãe também se converter? Então, na verdade, ela me expulsou da casa, né? Uau. Hoje, assim, eu vou abrir aqui, porque hoje ela não tá. Ela aceitou Jesus e já está na glória. Uhum. Então, ela me expulsou de casa. Eu, jovem de tudo ali na caminhada, e disse: vai morar na igreja. Não é você evangélico? Então vai morar na igreja. Então fiquei assim comigo, como assim, né? Só que eu, num pensamento espiritual, eu pude distinguir que aquilo não era normal, era espiritual, né? Era coisa espiritual que estava afetando a mente dela, assim, tomando conta, né? Então ela falou. Aí eu falei para o pastor lá do bairro onde eu morava e falei assim: olha, pastor, está acontecendo isso, e o pastor me estendeu as mãos, né? Ele olhou para mim e estendeu as mãos, abriu o abrigo. Tinha um quarto lá nos fundos, ele deixou ficar um bom tempo lá. E foi uma trajetória desse jeito. Depois que ela foi na igreja, como ela viu, eu estava pregando lá em cima do altar, Deus enviou ela e ela viu. Quando ela começou Interessante, pastor, que quando ela pisa na frente da igreja, que ela me vê, ela tomou um planto de choro, assim, começou a chorar que não parava. Então, assim, eu pude ver que dali Deus trouxe ela, porque ninguém poderia trazer ela, a não ser Deus, né? Então você viu que Deus fez algo na vida dela, né? Porque, na verdade, pelo que você conta, ela tinha uma certa rixa, ficou até com raiva de você, te Exato. mandou embora. Ficou com raiva, né? Porque ela não queria saber de mim. E eu, como um filho caçula, ela ficou, assim, eu acredito que como era algo espiritual que tinha tomado conta dela, ela ficou possessa, né? Ela não conseguia me enxergar até então. Porque... E ela ficou decepcionada também, porque geralmente as pessoas que não são cristãs ficam muito decepcionadas, né? Quando um irmão ou um filho se converte para uma determinada religião. Qualquer religião é assim, né? Exato. A maioria das pessoas, não só cristãos, mas ficam decepcionados com os filhos, quando os filhos saem daquela religião que ela colocou e tal. E principalmente se às vezes vai para uma religião bem oposta. Tem gente que tem raiva de crente, né? Eu lembro que eu fui lá no Nordeste uma vez fazer missão. Verdade. E lá, eu não sei na sua região lá do Nordeste, você que é do Nordeste aqui, que está nos ouvindo, vê se existe isso aí, tá? Só se foi no lugar que eu fui lá. Tinha chamado a lei dos crentes, né? E a lei dos católicos. Também era assim lá, não? Embora nós somos cristãos, todo mundo somos cristãos, e aí a gente foi lá, nós fomos atender uma pessoa que estava na casa e batemos palma, e ela disse assim: é da lei dos crentes? Tem isso mesmo, verdade. Porque se for da lei dos crentes, eu não vou atender vocês, oxente. Ela fala assim mesmo. E aí assim. eu brincando lá, eu falei assim: oxente, quero ver quem é esses crentes que eu quero pegar tudinho. Daí abriu a porta: não é da lei dos crentes, não? Eu falei: não, somos missionários do Senhor Jesus Cristo, devoto do nosso Senhor Jesus Cristo, romeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele: oxente, vocês são diferentes, entra aí. Né? Então, de alguma maneira, tem essa questão. Lá na sua cidade também tinha essa questão da lei dos crentes. Então, quando você saiu da sua religião básica, você foi considerado assim: oxente, Geode foi para a lei dos crentes. Sim ou não? Sim, tem, com certeza, né? Então, as pessoas ali olhavam para mim e disseram: agora ele é evangélico, ele é crente, né? Tá da lei dos crentes. Tá da lei dos crentes. Então, muitas vezes fecharam as portas para mim, não quiseram aceitar eu, né? Pela forma de eu estar caminhando. E ali eu pude ver, pastor, que daí quando eu comecei, eu vi algo diferente na minha vida. Eu vi o impacto de Deus na minha vida, sabe? Porque
aquela mania que eu tinha, aquela forma de eu conviver, que parou, né? Eu tinha uma forma de querer viver na noitada, na balada. Agora a minha vida está sendo diferente. Agora é a lei dos crentes, né? Você pode tomar uma aguinha também se você quiser, Jorge, né? Enquanto o pastor Jorge que toma uma aguinha aqui, que é bom, né? Pra gargantinha ficar boa. Ó, já deixa seu like aqui. Aproveita, se você ainda não comentou, deixa seu comentário. Lembra que eu falei da lei dos crentes? Lá no Nordeste, onde eu fui, tinha esse negócio da lei dos crentes. Então, se você é desse local que tem a lei dos crentes, digita aqui, eu sou desse lugar que tem a lei dos crentes, né? E se você não é da lei dos crentes, um abração para você, eu amo você como você fosse também, tá bom? Independente de religião, nós estamos aqui falando de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E só relembrando, você que entrou agora aqui no nosso podcast, nesse formato novo aqui deste canal, eu estou conversando com o pastor George, um homem usado por Deus, um homem que realmente teve uma vida transformada, e nós estamos conversando um pouco sobre como foi essa conversão dele, como que tudo começou na vida dele até que ele se encontrou com Cristo e essa trajetória, tá bom? Dando seguimento aqui, já que o meu amigão aqui já tomou já o sua aguinha, né? Já limpou a gargantinha. A garganta, né? É beça, né? Glória a Deus. Então, aí, veja só, eu comecei... Eu me espelhava, eu chegava nas igrejas, novo convertido, hoje eu admiro quando a pessoa tem uma fidelidade com Deus ali, abre-se, se entrega todavia, porque ser chamado é uma coisa e você estar na igreja é outra, você entendeu? Como que é essa fidelidade? Como assim? Como que você vê uma pessoa assim que tem... que você acha assim, bom, esse cara aqui, eu tô vendo que ele é fiel ou que ele tem comunhão com Deus. Qual é uma característica que você pode falar para mim assim, bom, esse cara é gente boa, tá em Deus e tá buscando Deus. Porque você disse assim, que você viu isso, né? Teve alguém na sua trajetória que você olhou para alguém, mesmo você sendo lá, né? Uma pessoa que não estava em Deus ainda, mas tinha alguém que você olhava e falando, poxa, mesmo que eu não sou a linda dessa lei dos crentes, né? Mas esse cara aí me mostrou assim uma verdade aí no que ele está falando. Tem alguém específico que você conheceu? Lá onde eu estava na igreja, tem um pastor, né? O pastor Edivaldo, que até hoje ele já está na glória, né? Deus levou ele. Uhum. Mas eu espelhava muito, que até como o apelido dele, né? Até na igreja lá, a gente não gosta de chamar aqui, de pôr apelido, né? Uhum. Mas é Dinho, né? É o pastor Dinho, falar pastor Dinho. Mas o nome dele era Edivaldo. E tem muitos de várias igrejas lá, que eles não aceitam que você chame por apelido, né? Que coloca apelido nos pastores. Mas ele me inspirava muito, porque era um homem que você via semblantes de Deus na vida do homem. E era um homem que buscava constantemente, né, nas orações. E esse homem, o pastor Edivaldo, ele passou muito, não só ele, como outros pastores que tinha lá também na Assembleia, outras dominações Assembleia de Deus, e que me passou muita segurança. Então, o que eu falo, quando a pessoa tem Deus na vida, pelas suas obras, ele demonstra que é uma pessoa totalmente diferente. E tem pessoas que estão na igreja, que hoje estão na igreja, mas não demonstram nada. Ele está ali por estar, só acumulando da cadeira, né? Sim. Tá aceitando, tomando conta de outro. Só esquentando o banco, né? Como pode dizer. Né? Então, pastor, tem pessoas que não têm, assim, tá na igreja por estar. Sim. Fulano me convidou. Betrano me convidou. Eu tô aqui porque aquela pessoa ali, eu gosto daquela pessoa, mas não tem o chamado de Deus. Então a gente vê que não só lá outrora, lá atrás, que eu vejo isso, e como eu vejo hoje isso, tem pessoas que não tem assim, pastor, que infelizmente estão na igreja, ele não se sente ser chamado, ele não se sente escolhido, ele não se sente como tivesse algo assim que tem que se entregar para Deus, porque está ali por estar, está no meio da multidão. Aí você fala assim, ele é de Deus, mas pelas obras, pelas atitudes você vai ver. E tem muito desse jeito, né, pastor Hermano? Sim. Agora daí você disse que sua mãe se converteu. Como é que foi essa conversão da sua mãe, vendo você pregar, você estava pregando lá no púlpito, e de repente, o que ela foi fazer lá, que ela te viu no púlpito? Eu acredito que ela não foi, né? Ela foi Deus que lhe conduziu a ela aí, né? Porque a trajetória de tudo que a gente passou ali na minha vida, né? Deus enviou ela, porque
tipo assim, eu acredito que Deus tem a sua momento e a hora de levar aquele que Deus tem propósito. Então, quando eu estava pregando em cima do altar, que eu sempre, como eu falei, eu queria muito, né, ser um pregador. Eu queria muito pregar lá em cima do altar, porque eu vi muitos homens de Deus pregando, muitos homens de Deus usando. Então, que isso acontecesse comigo. Então, esse momento foi um momento único, que na hora que eu estava pregando, ela apareceu. E aí, quando ela aparece de frente da porta, e ela foi impactada pela palavra de Deus, né? Deus usando a minha pessoa, e ali ela começa a ser impactada e tomada pelo Espírito. Aí a sua mãe, de repente, entrou chorando? Não, como é que foi essa questão? Ela entrou na igreja, foi embora e depois ela se converteu? Então, ela entrou chorando, se converteu ali, né? Na verdade, o que eu posso dizer, ela não tomou iniciativa ali de aceitar Jesus, você entendeu? Mas ela, naquele momento que ela entrou e começou a chorar, eu acredito que a conversão já entrou na vida dela, entendeu? Já entrou na vida dela. Então ali, do momento diante, aí depois de uma semana ela tomou a decisão, aceitou Jesus e ficou ali no ministério comigo. Geralmente é o contrário, né? Geralmente a gente escuta lá uma senhorinha, né, que começou ali na igreja e ora pelo filho, né? E a gente vê muito assim, as senhoras recebendo profecia às vezes, né? De Deus, falando assim, olha, a sua oração foi ouvida, o seu filho vai vir para a igreja. Então, geralmente é ao contrário. Mas com você foi bem assim, marcante, porque não foi a mãe que orou pelo um filho, né? Porque é bem clássico, né? É a mãe que ora pelo filho, é o filho que está nas drogas, é o filho que está fazendo e a mãe está ali orando. E Deus responde a oração da mãe. Nesse caso, foi ao contrário. Foi você orando, né? Para que a sua mãe se convertesse. E nesse momento você também teve essa sensação de que Deus ouviu a sua oração, né? Sim ou não? Sim. Então eu percebi que eu fui privilegiada, pastor, porque quando os pais estão sempre orando pelos filhos, tem muitos filhos aí que estão na droga e os pais oram para que eles venham, né, aceitar Jesus. Eles veem por quê? Porque está sendo acobertado pelos pais. Só que até é engraçado que eu não falei logo no início, né? A minha tia é evangélica. E eu não sei o que ela tirou na cabeça, pastor, que ela falou assim, se você aceitar Jesus, né, depois eu volto atrás, e aí está falando Tranquilo. Da conversão da minha mãe. Se você aceitar Jesus, tudo que você pedir, eu não sei o que ela fez a lavar celebrar na minha cabeça, mas já começou dali, né? Pode pedir um relógio, pode pedir algo material, qualquer coisa que você quiser, Deus vai te conceder. Eu falei, mas que Deus é esse? Que tudo que você pedir, Deus vai dar. Aí nesse impulso que ela falou, eu que esqueci de falar, né? Então se for assim, eu vou aceitar Jesus, ele vai me dar tudo que eu quero, né? Então já começou ali algo mexer comigo, né? Foi de uma maneira errada, né? O ensinamento, né? Mas que de uma maneira, digamos, não é que errada, foi inocente, né? Porque as pessoas têm isso, né? Às vezes a gente... A gente vê pessoas vindo por motivos errados para a igreja, né? Mas no final das contas, lá no final, Deus faz as coisas acontecer. Essas coisas cooperam para o bem, né? Então Jesus disse assim, não importa como é que estão pregando, o importante é que fale da gente, né? Porque a gente às vezes quer falar assim, estão falando errado, estão pregando errado, estão fazendo diferente, mas Jesus disse que importa é que o evangelho seja pregado, né? Então no seu caso foi isso, né? Não que é errado que Jesus não dá, Jesus dá, mas isso geralmente não é o principal objetivo, né? Mas foi algo que acendeu o seu coração. Bom, se ele me dá, né? Então acho que eu vou... foi isso que aconteceu com o seu coração jovem, assim, né? E que na verdade Deus dá, né? Tudo ao tempo, Sim. Né? Então, o que acontece? É falta de aplicar a palavra e correto no momento certo, porque Deus está pronto para ti. A Bíblia diz o quê? Se pedir com fé, sem duvidar em teu coração, tudo será feito. Sim. Então, é como o pastor Hermano sempre fala nos vídeos, né? Se tu pedir para que essa pedra ultrapasse daqui para lá, será realizado. Então, eu acredito que tudo que nós pedir a Deus, o Senhor vai nos conceder. Então, voltando atrás da nossa mãe, né, que Deus o tenha hoje, Deus fez um grande mover na vida dela.
E interessante que daí ela permaneceu firme, buscando jejum e oração, buscando fidelidade. E outra coisa que era dizimista, tá? Todos os meses que ela pegava ali o dinheiro que o nosso pai deixou, ela ali levava e deixava em cima do altar. Então o que acontece? Isso é bíblico, né, pastor? Sim, com certeza. Isso é coisa maravilhosa. E quando eu comecei a ter experiência com este pastor, né, outros pastores que a gente vivia muito no monte, oração, nas matas, né, buscando a Deus, eu pedi a Deus o dom de, né, de expulsar demônio, né, que está na Bíblia, né, que Deus dá revestimento para expulsar demônio. E interessante que aqui essa vez eu estava na igreja, só que eu era assim, começando a minha trajetória da minha caminhada, né? Eu pensei assim, Deus, eu quero que o Senhor me use, porque eu vejo muitos homens de Deus sendo usados para expulsar demônio, pessoa sendo curada, pessoa que está com a dor, aquela dor vai embora. Então eu acredito que Deus, o Senhor pode fazer isso na minha vida. Se o Senhor está usando homens de Deus aí, você vai usar eu. Mesmo que eu ainda tenha pouca estrutura, capacidade, mas o Senhor vai me usar. Então você é do tipo do crente que acredita que Deus ainda faz milagres. Com certeza. É porque tem alguma classe de pessoas aí, né, que não acreditam mais nisso. E eu sou do tipo que também acredito que Deus, ele ressuscita mortos, ele é o mesmo Deus. Eu tive uma experiência muito ruim com líderes passados que quando eu estava com vontade de entrar mesmo nessa unção, falaram que eu ia me decepcionar, porque Deus não usa mais pessoas assim. E na verdade, essas pessoas não sabem o Deus que estão servindo, né? Então você tem convicção que Deus é o mesmo Deus. Com certeza. Que Deus ele cura, que Deus e você teve essa vontade. Teve alguém que você percebeu, algum pastor na sua infância? Infância não, você converteu já jovem. Na sua adolescência, ou no momento que você veio para Jesus, você já é jovem já, né? Já estava maduro já nessa época. Já estava amadurecendo. Isso. E teve alguém que te inspirou? Você viu alguém fazendo isso? Alguém orando e curando alguém? Alguém teve um espelho para você falar assim, eu quero essa unção? Sim ou não? Com certeza. Esse pastor mesmo que eu falei, o pastor Edivaldo, Deus usava ele muito em cura e libertação, né? Então ele é um homem que vivia oração e jejum, sempre dedicado. Na verdade, a gente sempre tem ali uma célula, né, na casa dele, e a gente usava. Tem muitas pessoas que vêm de fora e precisavam de ser curado, tanto físico, na física também, espiritual e na material da carne. E aquelas pessoas que chegavam ali, pastor, ela era muito Deus curava, né? Então eu pedi a Deus. E uma vez, como experiência, eu estava lá na igreja, né? Até contei para o senhor uma vez que essa mulher, tem uma criança, ela chegou para mim chorando, pastor, irmão George. A minha mãe tá te chamando, senhor. E você estava onde? Eu estava dentro da igreja, só que eu pensei comigo assim, como é que eu vou fazer? Que lá o povo antigamente... Tá, então vamos frisar bastante nessa parte aqui, eu achei legal essa parte aí. Tá, você estava fazendo o que na igreja? Estava pregando? Não, eu estava sentado na igreja. Tá, você estava na igreja... Ouvindo uma mensagem, ali o louvor e tudo, ali no culto, né, na hora do culto. E aí aquela criança, desespero. Eu pensei comigo, pastor, assim, que ela queria alguma coisa, um alimento, que naquela época lá o povo estava... Cesta básica, uma ajuda. E como eu não tinha trabalho, né, simplesmente a gente vai para a igreja para adorar ali e servir a Deus. Só que era algo muito além, era algo espiritual. E ali foi o começo que Deus estava me mostrando o meu caminho que ele já estava tendo para a área de libertação, né? Aí eu lembro quando você me contou isso uma vez, lá na casa do Jessé, né? Você falou assim, que você pensou, o que eu vou levar para essa mulher, né? Então, aí eu falei, tinha dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições aqui, o que eu vou fazer, meu Deus? Essa mulher aí vai querer alguma coisa aí além, eu não posso fazer. Eu não estou trabalhando, não tenho condições, que era de casa para a igreja. E lá naquele tempo, lá uns 15 anos, 20 anos atrás, e era tudo mais difícil, né? Hoje está bem melhor, hoje tem trabalho, tem tudo pro lado de lá. Então, aí eu fui. Quando eu encontrei, eu disse, vamos lá então, né? No meio do culto, eu não gostava de sair no meio do culto para coisa nenhuma. Então tem coisas que se for para você fazer, mesmo que você tiver, eu quero que você frise isso aí, que mesmo que você tiver de sair, peça a direção, ora a Deus, porque se tem alguém necessitado, saia.
Né? Ah, mas dentro da igreja? É, dentro da igreja, se for na sua casa, vai, você entendeu? Porque alguém que está ali está precisando. Porque tem coisas que existem protocolos, né? Você tá lá na igreja, não quer sair e tal, tá lá, tá gostoso o louvor, né? O pastor não quer que Deus que saia, entendeu? A bebida, ela abre mesmo portais espirituais na vida da pessoa. Tem gente que tem até um localzinho de guarda bebidinha lá, né? Então aquilo ali é um portal espiritual na sua vida. Ok, mas suponhamos, então, pastor Jorge, que a pessoa não está bebendo, a pessoa não está se prostituindo. E essa pessoa ainda pode ter, assim, mesmo que ela não esteja bebendo, se prostituindo, ela pode estar com algum problema espiritual. O que seria, o que levaria uma pessoa que não bebe, não fuma, não mata, está indo para a igreja, ainda assim ter problema espiritual? Então, o que acontece? A fase de libertação, ela não é do dia para a noite, você entendeu? Então tem pessoas que falam assim, eu me converti. Agora eu não tenho mais demônio, não tem algo na minha vida que vai me deixar, né, que eu fui liberto. Não tem assim, é um passo a passo, você entendeu? O corpo é um degrau, tudo é um degrau. Então quando a pessoa está indo na igreja, ela automaticamente ela vai se libertando aos poucos. Uma certa feita, sabe o que aconteceu? Eu vou contar aqui, você vai ser interessante, pastor. Uhum. Como muitos estão vendo aí, e tem um camarada que aceitou Jesus, e aí ele foi expulsar o demônio. Aí, como ele foi expulsar o demônio, sai, demônio, sai. E aí o demônio falou assim, mas como assim? Eu vou sair? Se tu tá lá no quarto do banheiro lá, tu tá cantando a música do Roberto Carlos lá. Tu és meu amigo. Ah, é? Ué. Você entendeu? Então tem pessoa que tá na igreja, mas tá cantando música, a música do mundo, você entendeu? Ai, não é nada não, isso aqui é bobeira. Deus, tudo bem, eu sou evangélico. Mas está com as coisas do mundo. Então, não é porque deixou de beber, deixou de prostituir, não. É nas palavras que você solta, nas coisas que você está tomando a decisão dentro de casa, você entendeu? Na cobiça, muitas coisas que você pratica, que aí você está dando a legalidade para o demônio. Então, aí você não está percebendo. É porque a pessoa, às vezes, ela abre brechas também, né? Então, o inimigo, ele sabe quando você está preparado espiritual ou não. Ele conhece, ele sabe o que está acontecendo ao redor. Então você que vai ver essa mensagem aí, né? E eu quero falar para você. Por que hoje, pastor, as pessoas não gostam de sair evangelismo? Tem muita gente que não sabe, e você vai ficar agora com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque muitos não estão preparados para se encontrar com a força do diabo que existe lá fora. Na força lá do campo de batalha, campo de batalha. Porque uma vez, pastor, né, essa pessoa, a gente foi fazer evangelismo e tinha uma pessoa que aparentemente olhando aos olhos humanamente, aquela mulher, ela estava olhando, pensando que era fisicamente, mas não era fisicamente que ela estava sentindo, era espiritual. Então no momento que a gente entrou, ela começava a gritar, gemer, dor para aqui, era dor para lá, e não sabia o que fazer. E debaixo de uma coberta. E quando a gente começou a orar naquele momento... Tá, isso aí é voltando lá na questão que a menina te chamou, né? Porque eu te cortei aí, fiz umas perguntas, né? Então a mulher te chamou, a menina te chamou. Oxente, pastor Jorge, minha mãe tá aperreada naquele lugar, vem, pastor. Daí você foi lá e falou, oxente, menino. Você falava oxente na época, né? Oxente, menino, então, tô indo lá agora. Eu também essa trajetória da jovem, né? Então vou voltar lá, depois eu volto para essa aí. Isso, vamos lá. Vamos concluir essa aí. Então eu cheguei lá, eu fui embora com a menininha ali, aquela criança. E quando eu cheguei num beco, não sei se é beco aqui fala, né? Aí ela estava na entrada da porta, com o seu rosto diferente, entendeu? E rigindo os dentes para o meu lado, regalhado, né? Então, o aspecto daquela mulher era totalmente possessa do demônio. Ela estava demoniada. E como eu estava iniciando, na verdade, aquilo foi a primeira vez, para falar a verdade, as minhas pernas bateram uma na outra. Nossa. Eu pensei assim, eu vou embora, eu corro agora, eu vou deixar, o que eu vou fazer? Só que na hora que você está em Deus, que a tua vida está em comunhão, né? Quer que você preste bem atenção que eu vou falar. Quem está em comunhão com Deus, tem vida no altar com Deus, ele não vai se frustrar, pastor. Não. Ele não vai se frustrar, porque naquele momento ali eu chamei, Senhor, não me deixa ser vergonhado. E essa mulher precisa de ajuda. Entendeu? E eu pude ver. E quando a pessoa está em Deus, Deus vai até mostrar qual os demônios que está ali
camuflado. Tá, então nesse momento você chegou lá, você falou assim, Deus, tô com medo, mas tô contigo. Eu tava com medo, mas o Senhor tá comigo. Então você não vai me deixar. Na hora subiu aquele pulso espiritual, aquela força divina, sabe? E aí você disse que o inimigo falou o nome dele. Ele te falou o nome, quem estava lá? Na hora, o Senhor que falou para mim o que estava ali por trás. Então no momento que eu olhei para ela, aí como eu voltei, pensei de querer voltar, né? Eu mesmo, na carne, pensei, eu vou voltar, eu vou correr, porque eu não tenho estrutura, eu não estou preparado para isso. Pensei logo assim, a minha casa estava cedendo. Mas a hora que eu liguei meu pensamento, o Senhor falou para mim, que eu elevei o meu pensamento ao Senhor, o Senhor disse, você é capaz, você pode, e eu vou te usar nesse propósito aí, e tu vai ver que a partir de hoje a tua vida será diferente. E aí você foi lá. Aí quando eu cheguei perto dela assim, coloquei a mão, em nome de Jesus, expulsei ali, não eu, porque a gente não pode fazer nada, né, pastor? A gente não pode fazer nada a não ser Deus. Então naquele momento ali eu clamei, só que o demônio, ele saiu da mente, foi para a perna esquerda, do lado da esquerda. Você vê? Vamos por parte, como é que é? O demônio saiu da mente, foi para a perna. Então aí é interessante, porque veja só, o demônio, ele não vai sair. Ele vai procurar outro lugar da parte do membro do corpo. Foi o que aconteceu. Desceu para a perna dela. Entendeu? Então ela começou a gritar. Ai, meu cocoiá aqui tá doendo. E gritando. E aí eu fui onde coloquei a mão lá embaixo. E aí ela acalmou, saiu a dor da vida dela. E ela ficou grata demais, pastor. Graças a Deus. Tá, e aí você conseguiu fazer o exorcismo lá, né? Na verdade, o exorcismo a gente não fala exorcismo, fala expulsar, né? Mas é um exorcismo, né? Então, aí tá, na oração, aí ela saiu, ela voltou em si. Ela voltou em si, ficou transcendente ali o que foi acontecido, né? A presença de Deus na vida daquela mulher. E ela ficou muito feliz, né? Ela ficou muito feliz, pastor. E aí você levou ela para a igreja? Você voltou para a igreja naquele momento ou acabou tudo ali? Ali acabou, né? Eu orei tudo, ela agradeceu, voltei para a igreja. E ela ficou em casa muito feliz. Depois ela começou a ir para a igreja normalmente, né? Começou a igreja normal. Ali estava travado, uma batalha espiritual. Aí eu não perguntei para ela o que deixa de fazer. Sim. Só que eu percebi que ela ali estava precisando de uma libertação, né? E ela é evangélica. E esse foi o seu primeiro contato com a libertação, com o mundo espiritual, vamos dizer assim? Não, o mundo espiritual não, né? Nós temos contato o tempo todo com o mundo espiritual. Mas de ter, assim, que enfrentar uma batalha cara a cara com uma força contrária, né? Foi a sua primeira vez ou você já tinha tido esse... Porque parece que você ficou com medo. Não. Esse medo foi porque pela inexperiência que você tinha, pela sua falta de experiência com esse tipo de coisa? Ou é porque você sentiu uma energia muito forte, uma opressão muito forte? Diz aí pra nós. Então, como eu falei, né? Eu já tinha me deparado. Eu já tinha ido em vários tipos de lugar antes de ir para a igreja evangélica. Eu já fui no centro de Ubanda, né? Mas naquela época lá, pastor, lá eles davam arroz doce, né? E era um manjar que dava para todo mundo que chegasse lá. Mas ali eu não sabia que era oferecido, né? Porque quem sabe que vive no ramo, lá dentro, sabe que ali é tudo oferecido. Para magia negra, para o demônio, né? Para as entidades pesadas. E eu queria me saciar, era a minha fome. Então você ia lá para comer um arroz doce. Doce, entendeu? Não era para receber entidade, para oferecer ou participar. Sim. Mas era a minha necessidade que eu estava querendo ali, que manter a minha fome, né? Então é a necessidade de comer que fazia você ir, né? Mas você já frequentou muitas vezes assim ou não? Foi só para comer comida mesmo? Era mais para comer, para matar a fome, né? Então, o que tá para matar fome, tudo bem, é prazeroso, né, pastor? Sim, importante. Então, você não está sabendo se pode, tipo assim, independente ou não, o que vai acontecer, o ser humano precisa se alimentar. Ninguém quer passar fome. Me pergunta você ou qualquer um. Quem quer passar fome? Ninguém. Não importa de onde veio, você ora e consagra. Senhor, em nome de Jesus está consagrado. Só que como eu era novo, lá na minha casa a gente não podia comer tudo bom, né? Melhor. E arroz doce assim para entrar em casa era muito difícil. Você entendeu?
O negócio, a gente tá sorrindo aqui, mas deixa seu comentário aí, tá? É muito interessante. Porque o importante é que é o seguinte, gente, nós estamos aqui realmente numa conversa, num bate-papo descontraído, tá bom? Não é uma entrevista, é um bate-papo com amigos, né? Então nós sentimos à vontade. Eu tô até à vontade, que eu vou pedir pro pastor Jorge, que a água ficou lá do outro lado, pastor. Aí do seu ladinho aí. Podia trazer pra gente uma aguinha, né? Pra gente poder tomar uma água. Enquanto eu coloco a minha aguinha aqui, ó, diz aí, comenta aí, compartilha se você ainda não fez esse trabalho aí para ajudar a gente, né? Se você está gostando do conteúdo, se você acha interessante a gente continuar com esse tipo de assunto, eu quero trazer pessoas assim para conversar com você aqui através aqui do canal, tá bom? E eu vou continuar aqui com a minha conversa com o pastor George aqui. E com relação, pastor, teve um tempo que você decidiu sair para o mundo, né? Tipo, você morava lá no Nordeste, e aí bateu o desejo de ir para as nações, de fazer alguma coisa fora do seu local lá. Me conta como é que foi, para onde você foi, o que perrengue você passou, se foi tudo de boa, mas eu quero que você conta desde quando é que surgiu essa vontade de você sair da sua terra para ir para outros lugares, e inclusive chegar aqui, né, para a gente se conhecer, né? Então, eu já tenho até contado para você, né, ali na casa lá do pastor Gessé, né, como foi assim, a nossa trajetória. E o que acontece? Na minha caminhada, eu pensei, o Senhor tinha falado que ia me tirar da minha parentela, né, e o chamado Deus tinha comigo e que me ia fazer de afastar da minha parentela, que eu ia fazer a missão. E eu pensei comigo, como é que eu vou para a missão, que eu vou para outro lugar ou para outro país, se eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade para nada. Mas Deus tinha sempre usado vaso, os seus instrumentos, profeta, e tinha falado que ia sair. Só que eu não pensei que eu ia sair do jeito que eu saí, né? Tem alguns que vai... com um pastor ajuda ele financeiramente, alguém já envia, e da minha maneira foi diferente, como eu contei, e vou contar aqui para que você sirva de experiência. Eu falei, eu nunca tinha saído para uma cidade mais ou menos de 50 quilômetros, nunca saí da minha casa, né? E nessa época eu disse, eu não vou falar para minha mãe, porque se eu for falar para minha mãe, a minha mãe vai começar a chorar. E como eu sou o caçula mais novo da minha casa, ela sempre teve, né? Sempre estava ali junto, não saía para nada, ela não ia deixar. E aí eu pensei assim, eu vou embora. E aí eu falei para minha irmã, né? Que mora em Recife, e ela começou a chorar. Ela não vai não, que ela me chamava de Dó, né? Ela colocou o apelido, não é ela, mas outras irmãs eu tenho que chamar de Dó. Dó. Não sei por que colocou Dó, né? Ô, que dó. Ô, que dó. É Dózinho. Ô, Dó. Só que ela falou, não vai não, Dó. Né? Aí eu falei, não, mas eu tenho que ir. Eu vou embora. Que Deus tem propósito comigo. E eu coloquei os pares de roupa lá, uns 2, 3 pares de roupa na minha bolsa. Como é que tu vai, Dó? Como é que tu vai e tal, né? Não vai. E eu sei que naquele momento ali eu tomei por Deus mesmo. Porque fosse por mim mesmo, eu acho que eu não vinha. E como eu falei para o pastor, irmão, né, eu falei, agora é a minha ida, eu não posso pensar 2 vezes. E veio de carona, né? Eu vim de carona, pedindo carona lá na avenida, né, na BR, e foi carona 1, 2, 3, eu sei que foi uns 3, 4 carona que eu vim pegando. Um vai para Bahia, outro vem pegando, né, Minas Gerais, e assim sucessivamente. E graças a Deus que eu falei para você. Eu tô falando para você porque Deus colocou esses caminhoneiros de tal maneira na minha vida que foi surpreendente, porque me dava alimento e, como eu falei, né, ter mais, eu pensando que eu ia ter abrigo numa família que morava em São Paulo, que ia me dar, estender as mãos. E mais eu pensei comigo. Só que como Deus tinha falado que ia tá na grande capital da América do Sul, que não ia me desamparar, eu disse assim, Deus está comigo. Só que daí eu pensei também confiante no homem, né? Que na verdade era a minha família que estava em São Paulo. Tá, aí você saiu da sua cidade, lá, como é o nome da cidade?
Cabo de Santo Agostinho. Tá, você saiu de Cabo de Santo Agostinho e foi pra São Paulo, capital de São Paulo. Capital de São Paulo. Na casa de uma amiga, de uma parente. Uma parente. Então, essa parente chegou lá, te acolheu, te deu um cafezinho, deu um banho quente. Não, aí quando eu cheguei lá, eu tava tentando ligar pra essa parente meu, né? E aí, por 2 vezes me disse que ia conversar, né? Eu vou conversar com o meu esposo, né? Vamos ver. E aí tudo bem. Mas na 3ª vez não atendeu meu celular, não quis mais conversa. Aí eu falei pro caminhoneiro, expliquei para ele, olha, ela não quer me atender, não sei o que vou fazer porque ela não quer me atender. E ele falou, olha, é o seguinte, eu vou fazer, se você quiser voltar comigo, eu vou voltar de volta. E eu vou te dar carona. Só que como Deus tinha propósito na minha vida, né, tinha algo ali específico na grande capital da América do Sul, eu não desisti, eu fui até o fim. Então eu falei para ele, vai. Só que daí Deus começou, como ele falou assim, olha, eu estou te guiando, eu estou contigo, eu vou te surpreender aqui nessa capital. E tu vai se lembrar no momento que eu usei um vaso para você, e tu vai dizer assim, Senhor, eu estou sozinho aqui, e agora? E foi isso exatamente que eu me lembrei. Quando eu cheguei lá, e agora, Senhor? O que vai ser de mim? Eu estou aqui com a bolsa, nem vou para frente, vou para onde? A noite vai chegar. Imediato, eu parei ali em Guarulhos e comecei a pedir a direção a Deus, e Deus começou a mostrar o ônibus que eu tinha, pastor Hermano, os ônibus que eu tinha que pegar, a direção que eu tinha que fazer. Então, quando eu peguei o ônibus, que fui a direção que Deus mandou, aí eu desci no bairro, na centro de Guarulhos, lá, peguei outro ônibus e desci no bairro lá, próximo lá, não me lembro, faz mais ou menos mais de 20 anos. E quando eu desci, tinha um pedreiro que estava trabalhando na casa, ele olhou para mim, ele falou, o que você está fazendo aqui? O que você vai fazer? Deus, né, já estava preparando ele ali para mim. E eu falei assim, olha, eu vim aqui porque Deus tinha um propósito comigo. E expliquei para ele, Deus tem um chamado comigo. E quero trabalhar, e expliquei, eu quero fazer a vontade de Deus. E vim com o propósito de fazer o chamado de Deus na minha vida. Se for para trabalhar, eu quero trabalhar, porque daí Deus vai me abençoar. E for para a obra também, eu quero ser abençoado na obra, porque a gente tem essa visão, né? Uhum. Você trabalha na obra e trabalha também para você. Deus vai te abençoar de 2 formas. Ele falou, olha, não te preocupa, porque Deus já estava me revelando que você ia chegar aqui. Entendeu? Então Deus estava traçando isso aqui, tudo isso aqui, e já me revelou que você ia aparecer aqui. Então a partir de hoje, você vai estar aqui na minha casa, vai ficar hospedado aqui na minha casa, você não vai pagar nem água, nem luz e nem aluguel. Mas isso é o quê? Um pedreiro? O pedreiro que estava trabalhando na casa na casa lá no primeiro andar do dono lá da casa. Ah, tá. Então você foi procurar serviço e o cara, além do serviço, te deu aí um local no mesmo dia que eu estava aqui em São Paulo. Então, veja que interessante. Isso aí foi por Deus, porque ele falou assim, ó, Deus me revelou, fique em paz. Porque eu só ouvi você falar, mas eu já tinha me revelado que você ia aparecer você aqui. Então Deus já estava preparando que eu abraçasse você e que você viesse hospedar aqui comigo. Tá, daí você ficou na casa dessa pessoa, ele era cristão? Era, né? Que Deus falou para ele e tal, né? Que Deus... Ok. Então aí você ficou com ele lá quanto tempo? Ali mais ou menos fiquei uns 6 meses com ele. 6 meses. E na outra mesma semana, para você ter ideia, Deus abriu a porta para mim de emprego. Fiquei ajudando um pastor lá, nessa cidade, e Deus abriu trabalho para mim. Lá em São Paulo. Em São Paulo. Do nada foi embora para São Paulo, conseguiu, Deus abriu a porta. Trabalho, Deus abriu as portas para mim. Foi glorioso o que Deus fez. Só que Deus ali, ele me surpreendeu, porque no momento que eu pensei que, como Deus tinha falado, não é que eu fiquei surpreendido, é que Deus já tinha falado. Uhum. Que eu não ia ficar muito tempo na grande capital da América. E que eu ia atravessar a fronteira. Essa grande capital da América é São Paulo. São Paulo. São Paulo. E aí, quando eu peguei o dinheiro ali, que eu passei 6 meses ali em São Paulo, ele falou assim, agora eu vou te levar para o Paraguai. Eita! Você entendeu? Hablar espanhol um pouquinho, vamos lá falar espanhol. Um pouquinho ali de castelhano, né? E eu falei, senhor, eu tô na tua vontade. Mais pertinho ainda, boca aí. Vai lá, então me conta essa história do Paraguai. Você foi... Aí eu fui pro Paraguai, comprei a passagem, troquei o dinheiro na época lá em... Guarani? Na rodoviária lá em dólar, né? Tem que ser em dólar, né?
Lá foi dólar. Eles trocaram ali na Cambió, né? Sim, el cambio. É Cambió. Vamos a fazer um caminho para que possamos viajar ao Paraguai. E você foi a Asunción? Asunción. Então, conta-me, por favor. Aí, só dominando no espanhol, né, Vaza? Aí, Vaza, quando eu cheguei lá, Assunção, e fui de ônibus, tudo ali, né? E agora eu falei assim, e agora? O que vai ser de mim? Por incrível que pareça, Deus é tão maravilhoso, glorioso. Eu cheguei lá na capital lá de Assunção, né? E fui falar com o pastor. Não tinha documento, papel nenhum, né? Carta. Que a Bíblia diz que nós somos uma carta lida, né? Nós somos uma carta lida diante de Deus. Só que quando você chega em certas igrejas, as pessoas, a maioria das igrejas quer uma carta, uma recomendação, e eu concordo. Só que Deus tinha uma chamada comigo. E onde você for, você é uma carta lida. As pessoas vão ver que Deus é na sua vida. Então foi o que aconteceu. Eu cheguei na igreja lá, uma igreja muito grande lá, de renome, né? E qual é a denominação? Você lembra da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus do Paraguai. É, Assembleia de Deus do Paraguai. Sim. Aí eu cheguei lá, falei com o pastor, não me lembro, não vou falar que eu me lembro mais, que faz muito tempo. Nome. E aí eu falei que era missionário, na época era missionário, né? Uhum. Itinerante. Então, ele abriu as portas para mim, fiquei um bom tempo ali trabalhando com eles, né? Quase um ano. E só que interessante que daí Deus falou, né? Falou para mim, olha, agora eu vou te levar na Argentina. E eu peraí. Você foi do Paraguai, já começou a viajar o mundo, né? O pastor queria me segurar lá. Sim, você foi para o Paraguai, ficou lá, quanto tempo no Paraguai? Eu passei ali quase um ano, mais ou menos. Um ano em Paraguai, trabalhando na igreja e trabalhando também na obra. Lá no Paraguai, fiquei trabalhando só na obra, né? Então você foi ao Paraguai para ser um missionário de Cristo, sim? Exato, com certeza. E depois que quedou um ano haciendo el trabajo por la iglesia, después se quedó la voluntad, la gana de partir un poco más a la Argentina. Y contame cómo fue la Argentina, por favor. Aí, ó, você que está aí da Europa, da parte daqui da América do Sul, já está entendendo aí que o Vasco está dando lugar, hein? Tá, então como é que foi? Tá, como que você surgiu essa vontade de sair do Paraguai para a Argentina? Por que Paraguai para a Argentina? O que te levou? Foi Deus? Foi a vontade de conhecer? Foi simplesmente um vento? Na verdade, Deus, né? Porque a gente, pela nossa própria força, pelo que a gente sabe, nós não vai fazer isso. Por quê? Primeiro que você não vai fazer por qualquer coisa, ou por impulso. Você entendeu? Tem gente que mete a cara, pastor, quer fazer o que quer, bem entender, e paga o preço. Igual uma vez que o pastor falou para mim lá em Recife, e ele falou assim, o pastor, só que ele falou de boca, né? Porque o que estava aqui dentro estava falando maior do que a mim e a ele e todos que estavam ao redor. Ele falou assim, ó, Jorge, chegaram meus ouvidos que assim, ele vai passar necessidade, vai ficar tipo como um mendigo lá por aí afora. Só que era chamada de Deus, foi chamada de Deus, né? Então quando Deus falou para mim que eu estava lá, Deus já tinha preparado tudo lá para mim na Argentina. Porque Deus usou um irmão lá que estava morando na igreja e que ele estava ali falando para mim, né? Ele estava falando para mim, olha, você vai para casa da minha mãe, quando chegar lá eu vou dar uma carta para você, você vai ficar hospedado na casa dos meus pais que está lá. E foi o que aconteceu. Eu peguei a carta, acabou meu tempo no Paraguai. Porque tem isso, tem pessoas que não entendem o tempo de Deus na vida dele. Tem gente que diz assim, eu vou, mas será que é o chamado de Deus? Será que é a direção de Deus? Será que é a hora certa de Deus te levar? Cuidado, né? Eu quero que você preste atenção que muitas vezes ser missionário não quer dizer que você ser um missionário porque você vai para Inglaterra ou para o Japão ou para Argentina, qualquer país. Ser um missionário, você vai ser um missionário em qualquer lugar onde você estiver. Você já está pronto para fazer o chamamento de Deus. E esse irmão me deu a carta e me levei na casa deles lá na Argentina, em Buenos Aires. Porque o tempo que eu fiquei ali na casa dele, o senhor disse, olha, basta aqui, não você vai ficar. E aí eu procurei o pastor lá da Pentecostal, né?
A igreja Assembleia também ou outra igreja? A igreja pentecostal. A igreja pentecostal solamente o nome, não tinha Assembleia de Deus? Não, é a Pentecostal Unidos. Ah, então Unidos. E aí o pastor era argentino ou português? Era argentino, e aí ele me aceitou, abraçou eu ali, e aí a gente ficou um bom tempo ali, né? Trabalhando com ele, e ali eu fazia conferência, pregava as igreja, era de um município a outro, né? Lá nas províncias, né? Não fala aqui município igual aqui no Brasil. Província. É província. Então é Mar de la Plata, Córdoba, a Mendonça, e cheguei até perto do Chile também, né? Quase foi para outro país já. Quase que eu fui para outro seja aí, né? E aí, o que você fez lá no Paraguai? Você chegou na igreja, foi com o pastor e começou a trabalhar no quê? Começou a trabalhar secularmente? Você arrumou um trabalho ou você ficou exclusivamente a trabalho da igreja, do ministério? Não, eu fiquei só no ministério, pregando ali. Aí eu jejuava, orava, me dediquei totalmente ali. Você entendeu? Orando, jejuando, se dedicando. E como é que é expulsar um demônio em espanhol? Salga en nome de Jesus. Deja essa vida agora. É assim que fala? Com certeza. É a sangue de Jesucristo. En nome de Jesus. Lhe digo, né? saiga em nome de Jesus. Sair, né, não, mas tem que ser em espanhol. Porque... Não, se você for falar também em português, ele vai sair, porque os demônios não entendem também, né? Mas aí é bom, você vai falar em... E lá você tem que falar na língua dele. Tem uma diferença dos pregadores pentecostais e dos não, né? No Paraguai, Argentina, ele fala: em nome de Jesus, e pido para que o demônio se vá da vida dessa gente e não vuelva mais atrás. Em nome de Jesus. Aí tem os pentecostais que em nome de Jesus, les digo, salga agora em nome de Sana, né? Verdade. E você era qual tipo? É isso aí, é pentecostal, né? Que isso aqui é autoridade. O capeta tem que obedecer, né? O demônio tem que sair em nome de Jesus. Agora, já imaginou como é que seria um demônio espanhol? Por exemplo, quando a pessoa fala assim, quem é que tá aí? Ele vai falar assim, somos muitos, né? Verdade. Aí em espanhol ele vai falar assim, legión. Somos muitos que estamos acá. É assim? Mas desse mesmo jeitinho. Dessa mesma forma. E aí, pastor, a gente passou em 2 anos lá. Eu vi um ano, passei um ano lá e depois voltei para cá, para o Brasil. Depois eu voltei de novo. E os pastores queriam que eu tomasse conta lá no ministério. Só que não era direção, não era vontade de eu tomar conta. Como pastor? Como pastor. A minha vocação ali era como missionário. Entendeu? Então, aí abriu as portas, né? Porque agora eu me vi como pastor internacional, né? Oh, que bênção, hein? Você vê que privilégio? Então aqui eu estou conversando aqui com um pregador internacional, né? El pregador internacional Jorge que vem do mundo. É assim? Então forma. Deus te levou para todos os lugares e hoje você sente assim uma pessoa que foi para todos os lugares. Todos os lugares assim, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, você foi não? Não, só passei por Uruguai, fronteira ali, né? Sim. E nas 3 encarnações. E lá em Paraguai, lá na Argentina, você ficou quanto tempo lá? Então, assim, eu passei 1 ano, depois retornei mais 1 ano, o total ali uns 2 anos, né? Mas foi uma experiência de vida, porque ali você vai ver o costume dele, a forma dele conviver. Porque eu falo, né? Missionário, você vai ver na prática. Uhum. Tem gente que é formado em ser missionário, mas não tem aquela prática de estar no meio deles. Igual, por exemplo, tem muitos que vai sair daqui para o Brasil e vai para a África. Eles são missionários. Na prática e tanto no conhecimento teórico, né? Uhum. Preparado. Então tem pessoas que se preparam, mas não saem. E tem pessoas que se preparam e é missionário aqui e nunca foi. Mas tem uma vocação. Só que muitas vezes a condição financeira não deixa ele levar. Você entendeu? Não deixa ele ir para outro lado. Só que eu já vi, também eu trabalhei lá aqui em São Paulo, que teve pessoas que se prepararam para a missão, só que quando foram, se arrebentaram. Acabou com a vida. E hoje você se considera mais como um pastor missionário ou simplesmente como um pastor? Porque hoje você é pastor, você inclusive estava à frente de uma igreja esses dias, né? Hoje você está ajudando o pastor Jacé ali, mas não deixa de ser pastor, né? E hoje como você se vê? Como um pastor de igreja, né? Pastor normal de igreja, ou um pastor que tem dentro
do sangue ali, uma pegadinha de missão, ou não? Ou já passou essa parte de missão, eu agora sou pastor, tô quietinho no meu canto, não vou ficar mais viajando, como que você se vê? Então, Vaso. Então, eu falo Vaso, tem que... Vaso ela abraça. Né? Vale de abasto, né? Então, outrora, eu me considerava como missionário, né? Uhum. Que eu vivia aí viajando pra lá e pra cá, tudo. Então, era gratificante, assim, pela uma parte. Só que é o seguinte, hoje, eu já estava pastoreando a igreja, né? Tive ali, por esses dias, 9 anos que eu estava de frente da igreja. Estamos ligados aí ao pastor Gessé. Esse pouco tempo a gente se uniu. E qual é o nome da igreja, né? Para as pessoas saberem qual é o nome da igreja que você está. Nós estamos aí na igreja Batista Renovada, né? Batista Renovada, mas tem a Batista Livre Renovada, né? Vocês estão lá? Livre Renovada. Porque né? tem uma Batista Renovada e a Batista Livre, né? Deles é Batista Livre, né? Exatamente. Então, hoje, eu me coloco como se fosse um pastor, né? Porque eu não... tem pastor missionário que vive aí pregando fora, vive fazendo missão, se dedicando, pastor missionário. Hoje eu me sinto pastor local, né? Um pastor local. Estou aqui parado, então não estou... É um pastor raizado, pastor. Sim. Né? Um pastor raizado, pastor, porque não criei raiz no lugar, estou fixo no lugar, porque hoje tem muita gente que diz assim, eu quero ser missionário. Eu quero pregar, eu quero fazer para lá e para cá, fazer acontecer. Mas não adianta. Hoje tem pessoas que estão aí fora viajando e não criou raiz. Aprenda uma coisa, você que, né? Aí você vai perguntar, mas eu sou pastor, tem alguma coisa errado de eu estar viajando? Não tem. Não tem problema de você viajar para lá e para cá. Só que hoje o ser humano em si, ele tem que aprender a ter raiz. Um pé de árvore, se ele não tiver raiz, ele cai, ele vai ceder, ele não vai crescer, ele não vai adiante. Então eu aprendi comigo mesmo, isso é experiência comigo. Se eu estou enraizado hoje eu tenho fruto, hoje eu tenho algo na minha vida. Fiz a diferença, eu estou fazendo a diferença, porque eu estou enraizado. E aí você, na época que você estava nessa viagem missionária, Argentina, Paraguai, e você era solteiro, você não tinha compromisso. Hoje você já é casado, tem a Sueli ali com você. Tem a minha esposa, está ao meu lado, né? A pastora Sueli, embora não sei como é que você chama, é pastora Sueli, né? Está com você, né? É minha pastora, minha companheira. Eu não pude estar aqui, mas a outra ela vai te assistir ali, né? Então dá um alôzinho pra ela. Então manda um abraço pra ela por aqui, ó. Minha bênção. Eu quero que logo a gente vai estar junto, né? Aí dando os braços de glória. Ela prega também, né, pastor? Isso, chamar um dia para contar também o testemunho dela. Vai ter um testemunho muito lindo, viu? Testemunho Deus dela curou também. ela de câncer. Sim. E ela prega muito, tá? Isso, amém. Vamos chamar ela para cá. Muito maravilhosa. Então, Jorge, nós estamos aqui já em 1h21 de gravação do podcast. Para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo desse episódio, porque misturou muita coisa. Não, mas é isso mesmo. Um testemunho, Mas é isso. Tudo, né? É isso mesmo o propósito, é conversar. Eu quero conhecer, para o pessoal conhecer. Agora a gente vai conversando outras coisas. Mas nesse tempo todo que você teve de viagem, principalmente tanto da sua conversão até agora, assim, tem alguma coisa que algum dia marcou a sua vida, assim, que você falou assim, nossa, isso aqui, ou algo que Deus fez, né, com você, que te deixou assim, que marcou a sua vida, que você lembra até hoje, algum acontecimento, né, como você contou da mulher lá, né, mi nombre, né? É verdade. E lá na Argentina, você teve contato com o mundo espiritual de expulsar demônios ou não? Teve. O que me conversou ali na área lá, o que me chamou a atenção é a conversão de alma. Uhum. Alma que converteu para Jesus, e que isso aí que está marcado até hoje, né? Porque não adianta você estar no lugar e não tiver a conversão de almas. Sim. Então o que acontece? Quando você está pregando a palavra de Deus e pessoas estão se convertendo, então Deus está te honrando o teu ministério. Sim. Então isso foi marcante para mim, é uma coisa que você enfatizou aí, né? Que o que deixou na caminhada, na trajetória. Mesmo que eu hoje, né, se for para pregar aí fora, tiver oportunidade, eu vou pregar. Se eu for para a Europa, eu vou. Isso é uma coisa que eu quero te falar depois também, se as pessoas querem te convidar para pregar, porque agora nós estamos abertos para o Brasil, para o mundo, né? Verdade. Né? Se alguém quiser, por exemplo, chamar o pastor George, não é Jorge, né? É George. É George. George.
para pregar na igreja deles, para trazer uma palavra, você vai ou não? Só tá só na sua igreja ali mesmo? Como é que é essa questão? Vamos sim. Pode ser aqui no Brasil, pode ser fora. Se alguém quiser convidar o pastor Jorge, onde vai encontrar o pastor Jorge? Fácil. Você tem um canal no YouTube, né, para falar nisso? Vou deixar aqui abaixo na descrição o link para você conhecer o canal do pastor Jorge. É Manto das Arábias. É unção pura. Então, aqui abaixo na descrição vai ter o canal dele, né? Vou deixar aqui para eles conhecerem. E para que eles te conheçam, Jorge, para que te encontrem. Você tem Instagram? O que você tem? Quais são as suas redes sociais? Eu tenho Facebook, Instagram eu não tenho. Tá, como Até que é o tenho, nome? mas tá parado, né? Lá tá George Terto. Terto? Terto. Por que eu coloquei esse Terto? Porque é o sobrenome do meu pai. Ah, tá. Então eu vou deixar aqui na descrição, né, para as pessoas, porque para escrever. Para escrever vai ser meio complicado, mas ele vai salvar aí, vai deixar aí embaixo. Isso. E YouTube, a gente tá no. Ainda não deixei assim bem o canal Você está construindo, está começando. Aí. É um canal novo que ele está começando. Né? Inclusive, eu estou incentivando ele a postar vídeos sempre para abençoar as pessoas. Então, eu vou deixar aqui abaixo. Então, dê uma força lá para o pastor Jorge para que essa, né? É melhorar ali. Eu peço para o pastor depois dar uma melhorada no canal na capa, né? Isso. A gente vai mexer lá, vamos programar ainda. Estamos iniciando, estamos se preparando aí. Vai ficar melhor. A gente vai deixar lá um cartaz bonito, uma frase bonita. Mas, né? O importante é a mensagem, né? Mensagem. Que vai de então, conta, né, pastor? Se você gostou aqui da nossa conversa, gostou do carisma do pastor Jorge e quiser ver os vídeos que ele compartilha no canal dele, começou um canal novo. É recente. Então, eu gostaria muito que você ajudasse ele a crescer, né? Principalmente com relação a inscritos. Né? Compartilhar também, se inscrever no canal dele. Pastor, então... Eu acredito que agora vai melhorar, viu, pastor? Porque depois dessa live, dessa transmissão aqui que a gente está fazendo, a gente vamos te conhecer. As palavras de Deus vai chegar a mais canais, vai chegar muitas pessoas que vai entrar no canal, né? Sim, e com certeza essa é uma das conversas, né? Então a gente vai sempre bater um papo aqui, né? Então esse é Eu tenho muito que aprender, né? Todos nós, né? Todos nós temos que aprender, né? Então... O pastor Hermano aqui é uma pessoa muito excelente, a gente já se conhece aí mais ou menos uns 5 anos, pastor, mais? Não, vai fazer 7, porque ele... E, na verdade, você que está assistindo aqui essa live, né? Essa transmissão, sim, ele que fez a fotografia, né? do nosso casamento aí. Aí, ó, só piscou lá, só boa. Piscou, né? Então, graças a Deus, o pastor, ele que fez a fotografia do nosso casamento, foi uma coisa maravilhosa. Então, a gente está aqui com um especialista na área, né? Graças a Deus. Nós somos mais que irmãos de igreja, né? Somos amigos, né? Então, pastor, eu quero que você olhe para essa câmera aqui, tá bom? E dê uma mensagem, uma consideração final para a gente já encerrar esse nosso episódio, esse nosso primeiro episódio junto aqui, né? E o que você quiser falar para as pessoas no seu coração, o que se você tiver uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que de repente ainda não é cristã, ou alguém que é cristão que está passando por um problema espiritual, ou alguém que é cristão que precisa de uma força, né? O que Deus colocar no seu coração, pode ficar à vontade e fala ao coração das pessoas aqui, ó. Amém, pastor. O que eu posso falar aqui divinamente, né, direcionado do trono de Deus, que você nunca desista. Nunca se sinta inferior, mas se sinta que é capaz, se sinta que você tem capacidade para vencer, que você vai vencer, que você vai além, né? Porque na vida tem um começo e ela tem um fim. E esse começo que você está iniciando, possa ser que você ainda está começando agora. Mas na trajetória você vai querer até desanimar, mas você nunca vai desanimar, porque o Senhor falou para Paulo, missionário Paulo, Paulo, e tu és para mim vaso valoroso. Então, o que eu quero dizer com essa palavra, meu querido, minha irmã,
Você é valoroso para Deus. Você é especial para o Senhor. E pode vir o que vier, as adversidades, as perseguições, os problemas circular, mas o Senhor estará contigo nessa trajetória. Nunca abaixe a cabeça, porque o que Jesus passou por mim e por você é muito mais. Então, que Deus desta tarde, né? Não sei qual horário você vai estar assistindo essa transmissão, mas que você possa ter certeza do que Deus verdadeiramente possa fazer por mim e por você. É um canal de bênção, um canal que nós estamos aqui para que você verdadeiramente seja agraciado e alcançado pela palavra de Deus. Amém? Eu quero passar aqui para o pastor Hermano e essas são as pequenas palavras que eu tenho da parte de Deus. Amém? Ok, pastor Jorge, muito obrigado pela sua presença, que eu fiquei muito feliz pelo nosso primeiro podcast junto aqui, né? Beça. E você que está nos acompanhando aqui, se gostaram aí do nosso bate-papo, diz aqui abaixo o que você achou e dá sugestões aí que a gente vai trazer tanto pessoas como o pastor Jorge e outros também para a gente estar conversando sobre isso. E se você ainda não é inscrito aqui neste canal, eu vou te incentivar mais uma vez para você se inscrever, porque aqui é a nata do poder de Deus. Né? Glória a Deus. Então você vai estar sempre nos ajudando e a gente também compartilhando com você. Então eu me despeço por aqui, muito obrigado a você que já nos acompanhou até aqui, né? Se você chegou até aqui, você é vencedor, porque 1h e tanto, né? 1h quase 1h e meia nós ficamos aqui com você, Deus, né? Deus, e você me viu durante esse episódio aqui, olhando pro celular, clicando, é porque eu estou controlando aqui, né? Geralmente eu tenho um assistente aqui que me ajuda, mas como ela não está aqui hoje, nós estamos gravando num sábado, então fora de expediente aqui do Instituto Hermano. Lembrando que esse canal aqui, tanto o Cristão quanto o Dicas do Hermano, fazem parte de uma empresa chamada Instituto Hermano de Desenvolvimento, né? Então aqui é o local onde eu trabalho, onde eu administro, e a gente está sozinho aqui hoje, eu e o pastor Jorge e Deus, né? 3 pessoas aqui. Então eu estou aqui, ó, controlando a transmissão, né? Aí para você que fala assim, mas eu não tenho ninguém para me ajudar, então não tem desculpa, né? Começa a gravar aí, meu amigo, começa a fazer o seu podcast, fazer a sua transmissão, tá bom? Então eu vou clicar aqui para encerrar a nossa transmissão e eu te vejo na próxima. Eu digo transmissão, mas nós estamos gravando esse podcast, ele vai ser provavelmente transmitido ou ele vai ser postado em outra maneira, tá bom? Então eu te vejo em um próximo vídeo. Assim que eu terminar aqui, você vai ver que vai sumir, ó, o nosso podcast. Um grande abraço aqui do seu amigo Hermano.